Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro programa da tag Causas e Negócios. Eu sou o vice-presidente Gustavo Heck, ao meu lado aqui eu tenho o Pedro Roriz, que é o CEO da empresa. Nós vamos falar com a Lúcia Rodrigues, que é líder de filantropia da Microsoft. Ela já deve estar entrando aí, nós vamos bater um bate-papo, vamos fazer um bate-papo super legal aqui sobre ESG. Assim que ela entrar aqui, a gente já inicia o nosso bate-papo. Pessoal, muito bem-vindos para quem vai acompanhar com a gente agora ao vivo ou quem estará com a gente ao longo da permanência do vídeo nas mídias digitais da tag. É um prazer trazer para vocês esse tema que é tão importante. Eu sou o Pedro Roriz, como o Gustavo falou, sou presidente da empresa e faz parte dos nossos valores, faz parte do que a gente se propôs a fazer enquanto empresa, a moralização de negócio e a revisita do papel da iniciativa privada em levar o Brasil para onde ele tem que estar. E aí não tem jeito, a gente tem que trazer o que há de mais moderno e importante no mundo todo. E a pauta do ESG é fundamental, né? Nós estamos direto aqui da 89, a Rádio Rock, para a gente gravar aqui esse bate-papo. Eu tenho certeza que será muito importante para agregar a todos os negócios, a vida de todas as pessoas, porque, como o Pedro falou, é um tema fundamental para a evolução das empresas dos negócios hoje em dia. Vamos aguardar a entrada da Lúcia aqui. E para quem não conhece, a sigla, né, do tal do ESG vai fazer referência a meio ambiente, a sociedade, a governança corporativa. E à primeira vista, é estranho juntar esses três temas. Talvez meio ambiente e sociedade, a parte social a gente entenda por que a junção, mas aí tem o patinho feio, ou o terceiro pé, que é o tal da governança. É importante a gente lembrar que a gente está falando de negócios, né? E aí, no final do dia, a gente está falando de transação de capital, a gente está falando de movimentação de recursos, a gente está falando de perseguição de lucro. Então, a ideia aqui é que a gente deixe para trás a escola econômica do século XX, de função social da empresa sendo o lucro, para a gente passar para uma outra etapa de negócio, que aí sim, essa pauta é a moderna, é de 2021, do século XXI, que é a busca por prosperidade, né? E aí, em prosperidade, a gente vai falar das relações, sim, bem governadas, a gente vai falar, sim, de políticas, a gente vai falar, sim, de limites, até dessa própria perseguição do lucro, ou do custo-benefício que as empresas vão ter que pesar e colocar na balança antes de buscar como foco, como único foco, como maior foco, o ganho financeiro. Né? E por isso governança. E essa pauta no nosso país é fundamental, né? Porque a gente está falando de um dos países que tem, além desse sofrimento enorme que a gente tem vivido com Covid-19, também temos outra pandemia, e essa sim muito mais longa do que a do coronavírus, que é da corrupção. Né? E aí, quando a gente traz a pauta de governança, principalmente em empresas, na iniciativa privada, a gente quer mostrar e tentar fazer diferente do que a iniciativa pública vem fazendo ao longo de tanto tempo no nosso país. Né? E aí, assim, também não adianta, né, Gustavo, a gente só pontuar aqui para a iniciativa pública sendo a não compliance da história. A iniciativa privada também tem inúmeras demonstrações de não observância de normas e padrões e regras de governança. Né? No passado recente da nossa história, a gente tem os mais diversos exemplos, desde empresas grandes e multinacionais, nacionais ou não, do ramo de combustíveis, do ramo de construção civil, do ramo de alimentação. Né? Então, essa é uma pauta importante aqui da nossa história, infelizmente. Né? É um lado ruim da nossa história. Mas, por fim, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui também, antes da gente trazer a nossa convidada, colocar que a pauta de ESG não é só pauta de grande empresa, não é só pauta de multinacionais ou de empresas enormes ou as maiores do planeta. Ela é, sim, uma pauta de empresas e ponto, né? Porque no final do dia todas as empresas têm os stakeholders, todas as empresas têm as partes interessadas que orbitam ao redor da função social da empresa, que hoje a gente já sabe é muito maior do que só lucro, né? Muito bem-vinda! Já está nos ouvindo? Olá, bom dia. Estou ouvindo sim, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que está Que saindo bom. o Tudo áudio, certo, né? Lúcia? Muito obrigado, tá? Obrigado por estar participando com a gente.
desse primeiro programa, Tag Causas e Negócios. A gente está falando aqui direto da Rádio 89, a Rádio Rock. É um prazer te receber para a gente falar desse tema tão importante, né? A Lúcia Rodrigues está aqui conosco, ela é líder de filantropia da Microsoft, conforme eu falei um pouquinho antes. Lúcia, se apresente, fale um pouquinho aí sobre sua carreira, esse momento aí de você estar liderando um projeto tão importante. Tá muito frio aí, Lúcia? Claro, tá um pouquinho. Tá um pouquinho. Claro, eu queria primeiro agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Eu sou uma fã da 89, da Rádio Rock, escutei a minha vida inteira, escuto até hoje. Então, estou super feliz de estar aqui falando com vocês. Eu sou líder da área de filantropia da Microsoft para o Brasil. Eu trabalho há mais de 15 anos com impacto social, impacto ambiental, incentivo cultural. Já trabalhei no terceiro setor, já trabalhei no setor privado, mas eu sempre digo que o meu trabalho mesmo é voltado para o interesse público. Então, tudo que é, né, do interesse do coletivo, tudo que é para a melhoria e o bem-estar da sociedade me interessa e eu quero trabalhar com isso. Legal. Muito bacana. A gente vai falar sobre ESG, né? Environment, Social and Governance. Lúcia, como você tem uma trilha aí, uma estrada, contou um pouquinho da sua experiência. Fala um pouquinho dessa tríade para a gente. É a primeira vez que a gente está falando, né, sobre esse tema, né? A sua carreira foi pautada nisso. Então, para a gente conseguir construir uma trilha aqui, até para elevar o nível da nossa discussão, fala um pouquinho desse tripé para nós. Sim, claro, falo sim. Bom, o ESG, ele é um tema que hoje em dia, uma sigla, né, que hoje em dia está sendo muito utilizada. Ele já teve outros nomes no passado, né? Já teve o tripé da sustentabilidade, o triple bottom line, enfim, ele teve algumas evoluções aí, esse termo, ao longo da história. Hoje, ESG, né, ou ASG em português, significa, o E é de environmental, o S é de social e o G é de governance. Então, em português seria, né, ASG, A de ambiental, S de social, G de governança. Bom, por que esses três elementos eles são importantes, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, por que eles estão tão conectados com a sustentabilidade? Primeiro, começando, obviamente, né, pelo meio ambiente. É essencial que as empresas não causem nenhum tipo de impacto negativo no meio ambiente, naturalmente, mas não só, né, causem impacto negativo, como elas possam causar impacto positivo também no meio ambiente, né? Então, hoje não é mais só apenas não, né, polua o rio, não cause nenhum acidente, não desmate, mas sim o que você está fazendo para preservar o meio ambiente que está ao seu redor, né? Então, essa é uma evolução importante na questão ambiental nos últimos anos. Quando a gente olha para o social, isso vale para a mesma coisa. Então, é claro que é muito importante que você trate o seu colaborador, o seu funcionário, de uma maneira muito, enfim, né, adequada, que ele se sinta confortável para ser quem ele é, né, que ele possa viver num ambiente onde a diversidade é respeitada, que ele tenha uma política de salários adequada, né, que a gente não viva uma desigualdade muito grande dentro das empresas, né, onde a gente tem pessoas que ganham 15, 20, 30 vezes mais do que outras pessoas, que as pessoas tenham, né, políticas interessantes de benefícios, de remuneração, que elas tenham segurança, né? A gente sabe que algumas indústrias elas apresentam periculosidade, então é super importante que isso seja olhado com muita, muita, muita atenção. E isso olhando um pouco para dentro, né? Mas olhando também para fora, a pergunta é: o que é que as empresas estão fazendo para gerar um impacto social positivo nas comunidades que ela impacta, né? Nas comunidades que ela se relaciona.
Então, algumas empresas têm presenças físicas, né? Então, isso fica mais claro, né, quando a gente está falando do entorno, né, de quem está em volta dessa empresa. Outras empresas, por exemplo, como a Microsoft, ela tem uma presença mais virtual, né? Então, a gente acaba falando aí de um público um pouco mais difuso, mas é sempre importante olhar para como a gente está gerando impacto social positivo na sociedade. E aí eu acrescento até um elemento que eu acho que é interessante da empresa olhar para o que ela faz dentro do seu core business, como ela pode gerar esse impacto, olhando para o que ela mesma faz, né? Então, acho que essa também é uma reflexão importante. E indo para a última letra da sigla, né? A governança. A governança, ela é extremamente importante e muitas vezes ela talvez dada uma importância menor, né, do que as outras siglas, porque a governança ela é justamente o que vai trazer a conformidade e as boas práticas em todos os outros elementos da empresa, né, inclusive no ambiental e no social, né? Então a governança ela se refere, por exemplo, a como a empresa é gerida, né? Como é o conselho consultivo, como é o conselho deliberativo, né? Como as decisões são tomadas, né? Como é que o controle dos acionistas faz a sua dinâmica, né? Se esse conselho ele é representativo, né? Se ele tem mulheres, se ele tem pessoas com deficiência, se ele tem pessoas negras, se ele tem pessoas que têm conflitos de interesse, se eles têm pessoas que são especialistas no mercado e trazem, né, uma visão profissional. Então, a governança ela é um tema super extenso, estou aqui falando, né, um pedacinho dela, mas ela é essencial para que a sustentabilidade ela ocorra de uma forma intrínseca à cultura da empresa e não apenas um departamento, né? Eu acho que a gente já passou da hora de que a sustentabilidade seja simplesmente um departamento dentro de uma empresa que vai fazer algumas ações que são de impacto social, ambiental positivo, né? Mas que a sustentabilidade ela seja algo que está dentro da cultura, que permeia a cultura da organização e que vai permear todas as decisões da empresa e não só simplesmente as decisões sociais e ambientais, de patrocínio, de investimento, de responsabilidade social e temas afins. Muito legal. Você já tocou na palavra aí que sempre aparece nesse tipo de conversa, que é a tal da cultura, né? Eu acho que o Pedro até está com algumas perguntas aqui guardadas para você em cima exatamente dessa situação do quanto esse tipo de ação ele impacta na cultura da empresa e o quanto que a cultura da empresa ela tem que ser aderente, né? Para que a gente consiga levar isso à frente. Pedro, já quer fazer uma eu acho muito bacana essa conversa. Adorei seu resumo da pauta inteira, do que é de fato o ESG, porque numa iniciativa privada que ainda engatinha no tema, como é a nossa, não tem como falar de ESG sem fazer perguntas difíceis. Né? Você trouxe, por exemplo, a pauta da diversidade em conselho deliberativo. Olha que interessante. Vai machucar, quando a gente conversa com a nossa iniciativa privada, que ainda engatinha em governança, vai machucar quando a gente trouxer um outro elemento qualificatório de diversidade, porque a gente é ruim nisso. A gente ainda está começando, né? Eu acho... a gente tem, né, uma herança histórica que é muito ruim e que hoje traz uma situação que é completamente desigual, completamente beira o absurdo, né? Se a gente pensar que 56% da população brasileira é negra, né? Qual é o conselho consultivo ou deliberativo, ou até mesmo o corpo de funcionários de uma grande empresa, de uma multinacional, que tem 56% de seus funcionários negros? Eu acho que são muito, muito poucas, né, que vão poder refletir as porcentagens da sociedade brasileira. Sem dúvida. E aí, para o empresário, para o empreendedor que ainda não entende a relevância ou como um novo olhar para o capitalismo, um novo olhar para o negócio dele pode sim gerar valor, eu queria te ouvir onde a Microsoft ganha, ou como ela ganha, quais são
os pontos positivos de ter uma área, uma líder e uma equipe de filantropia, por exemplo? Por que isso é importante para o negócio Microsoft, para a cultura Microsoft? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é importante para a sociedade. E uma sociedade que não é saudável, ela não é uma sociedade propícia a se fazer bons negócios. Então, eu acho que antes de ser bom para a Microsoft entende que ela não quer e ela não vai trabalhar tão bem, ela não vai fazer tão bons negócios numa sociedade doente. Então, isso eu acho que é o princípio de tudo, né? A área de filantropia, ela não é uma área conectada ao negócio, ela é uma área separada do negócio, aonde a gente se conecta com o negócio de maneira que a gente busca os atributos do negócio que podem nos gerar valor para gerar impacto positivo social ou ambiental. Vou tentar ser um pouco mais prática, né, nisso. Então, por exemplo, a gente entende que é muito importante que as pessoas possam acessar o mundo digital hoje, né? Acessar a internet, acessar os recursos digitais não é só uma questão de poder usar as redes sociais ou poder usar um e-mail, é uma questão de exercício da sua própria cidadania, né? Nós aqui, cidadãos, quantos serviços públicos hoje a gente acessa via internet, né? Então, é realmente essencial que a gente possa, pelo menos, exercer a nossa cidadania digital, digamos assim, e também se proteger de todas as questões de invasão de privacidade, de golpe, enfim. Então, existe uma coisa que a gente chama de letramento digital, que ela é semelhante ao letramento, né, à alfabetização. Então, a gente considera que é essencial que os indivíduos possam ter esse letramento digital. Então, a gente, claro, se utiliza, né, de todas as ferramentas digitais que a gente possui dentro da Microsoft, de todos os conteúdos, né, de tudo, de todo esse trabalho de anos que a Microsoft fez para poder levar conteúdo digital para as pessoas. E não só a parte de letramento digital, a gente também entende que hoje existe um gap de 400 mil profissionais na área de tecnologia. Então, enquanto a gente vive uma taxa de desemprego enorme, a gente vive um mercado de tecnologia que está sedento por profissionais, que não encontra esses profissionais. Então, por um lado, eu tenho muitas vagas e, por outro, eu tenho muito desemprego. Então, formar essas pessoas nas áreas de tecnologia é uma forma de gerar renda, né? É uma forma de gerar um impacto econômico positivo para diversas famílias. Então, a gente tem trabalhado muito, principalmente junto às mulheres, na capacitação em áreas tech, em carreiras tech. E por que as mulheres, né? Porque as mulheres, elas são historicamente excluídas do mercado de tecnologia, né? O mercado de tecnologia, ele é muito estereotipado como um mercado masculino, como uma carreira, mesmo o estereótipo, por exemplo, das carreiras de engenharia, né? Uma carreira estereotipadamente masculina. Então, a gente busca muito trazer isso desde jovem, desde as meninas de 15, 16, 17 anos que estão ali escolhendo a sua profissão, a gente traz para elas que as carreiras de tecnologia são para quem as quer, seja homem, seja mulher, seja uma pessoa não binária, seja quem for. Então, isso para a gente é super importante. E, ao mesmo tempo, a gente também busca usar a nossa tecnologia, né, aí saindo um pouquinho da área social, né, de todo esse impacto em educação, em empregabilidade, em renda, indo para a área ambiental, a gente busca também trazer o impacto da tecnologia na preservação do meio ambiente. Então, bom, hoje tem uma série de tecnologias, principalmente tecnologias via satélite, IoT, né, a internet das coisas, sensores,
Então, hoje a gente tem, por exemplo, sensores que podem monitorar espécies em extinção. A gente tem as imagens via satélite, que com inteligência artificial você consegue monitorar florestas inteiras, biomas inteiros. A gente fez recentemente um projeto muito interessante com o SOS Mata Atlântica, onde a gente monitorou a qualidade da água dos rios da Mata Atlântica. Foram 170 rios monitorados na Mata Atlântica e a gente fez análises com inteligência artificial, onde a gente conseguiu gerar insights extremamente interessantes para a influência de políticas públicas e para o próprio trabalho da SOS Mata Atlântica. Espetacular. Eu volto a reforçar o ponto, gente, para quem estiver nos assistindo ou vier assistir no futuro, se você não entender como um negócio pode ganhar dinheiro ou pode gerar prosperidade social para o próprio negócio também, pensando na sociedade, pensando em meio ambiente, pensando em governança, a gente está ouvindo uma líder de uma das maiores empresas do mundo, nos contando, por exemplo, de como a Microsoft trabalha com a alfabetização digital das pessoas. E o fato o número é esse mesmo. A gente tem 14 milhões de desempregados hoje, que é um número muito alto de pessoas que precisam se requalificar, o tal do reskilling. Porque a gente tem uma área pungente de tecnologia com suboferta de profissionais qualificados. Então, e não é só a área de tecnologia, a gente tem uma porção de outras áreas que estão em desenvolvimento, que precisam de um perfil também ligado à tecnologia, mais técnico, por exemplo, como contabilidade, como administração, como jurídico, direito hoje, que tem um viés cada vez mais próximo de tecnologia, que a gente ainda tem um mercado carente, né? A gente ainda tem um mercado incipiente. Então, uma empresa que se preocupa em alfabetizar digitalmente esse contingente, lá na frente tem mercado consumidor maior, tem a maior relação com o seu público consumidor, e num país que também traz o desafio, por exemplo, da pirataria, a gente tem um público, um contingente de pessoas que tem maior carinho pela marca, maior responsabilidade, maior dinheiro na carteira, para reduzir esse tipo de medida nefasta que a gente vive hoje, como a própria pirataria. Muito legal essa contribuição. Demais. Lúcio, eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte. Você está tocando esse projeto frente à Microsoft de uma forma até um pouco mais recente, mas com certeza, por estar nesse projeto, você conheceu muito bem a história e a cultura, né? Você consegue dizer para a gente, mais ou menos, qual foi o gatilho, né, que levou a Microsoft a olhar cada vez mais para esse tripé, que é extremamente amplo, né? A gente está começando a discutir isso aqui, mas realmente ele é muito amplo. E aí até, como a gente tem aí dentro do nosso país a maior quantidade de pequenas e médias empresas, né? Que às vezes imaginam que isso está muito relacionado com grandes corporações. Como que a pequena e média empresa deve ver isso também? Você acha que esse ESG deve ser aplicado a pequenas empresas? Se ele consegue fazer isso? Bom, estou entendendo que são aí, acho que duas perguntas, Isso. né? Primeiro, como a Microsoft entrou, né, nesses temas. Olha, eu sei que a jornada da Microsoft ela é uma jornada que ela começou nos anos 2000, quando a gente começou a olhar para a energia, para o consumo de energia limpa, para a redução do consumo de energia, e a gente começou a olhar também para as nossas emissões de carbono. Então, essas foram as primeiras iniciativas, né? Eu acho que a Eco 92, né, enfim, muitos anos atrás, acho que foi um dos primeiros eventos que trouxe ao mundo, né, as possibilidades das mudanças climáticas e algumas projeções para o futuro. E isso ecoou ali na Microsoft por volta do início dos anos 2000. E foi assim que a gente começou essa jornada. Isso na parte ambiental. Na parte social, a gente sempre, né, acho que desde os anos 90, praticamente, a gente sempre trabalhou principalmente com letramento digital. Hoje a gente trabalha desde letramento digital até educação e inteligência artificial, por exemplo. Mas o letramento digital é algo que a gente sempre trabalhou e sempre com foco, né, em pessoas em situação de vulnerabilidade. E indo para a sua segunda pergunta, qual foi a
segunda pergunta? Eu esqueci, desculpa. Como, né, que poderia se aplicar, se há essa abertura, para que Pequenas empresas, né, né? consigam trabalhar em cima desse tripé do ESG? Com certeza, não, com certeza. Até retomando um pouco a minha fala inicial, né? Quando a gente está olhando para as ações que são da porta para dentro da empresa e as ações que são da porta para fora da empresa, normalmente as empresas pequenas, até por restrições orçamentárias, têm dificuldade de fazer ações da porta para fora, porque muitas vezes essas ações podem vir a ter um custo, né? Mas as ações da porta para dentro, elas são feitas. E aí cabe a você entender como você quer fazê-las, né? Ou seja, você vai gerar impacto ambiental. Você pode gerar mais impacto ambiental ou menos impacto ambiental. Você vai gerar impacto social. Quando você contrata uma pessoa para trabalhar na sua empresa, isso é impacto social. Você está impactando socialmente a vida daquela pessoa. Então, a sua escolha, né, de tratá-la de uma maneira onde provendo para ela, por exemplo, um ambiente mais diverso, ela é uma escolha que se conecta à sustentabilidade. Quando a gente fala de política de remuneração, né, tentar não repetir dentro da sua empresa as desigualdades que a gente tem no Brasil, né, ou seja, né, ter uma diferença enorme entre o salário mais baixo e o salário mais alto, isso é sustentabilidade. Quando você está falando, né, do apoio, né, às famílias que têm, por exemplo, filhos, né, quando você está falando, por exemplo, de licença maternidade, licença paternidade, quando você fala de licença maternidade e paternidade para, por exemplo, pais de crianças adotivas. Então, tem uma série de iniciativas que você pode fazer e que são, e que você, na verdade, que você vai fazer, né? Ou seja, você vai receber esse funcionário na sua empresa, você vai ter uma política, né, de licença maternidade ou paternidade, cabe a você escolher qual. Ou você pode ter uma política afirmativa, onde você busca contratar pessoas que historicamente foram excluídas do mercado de trabalho, como, por exemplo, as pessoas com deficiência, como, por exemplo, as pessoas negras, que são subrepresentadas hoje no mercado de trabalho. Você pode, sim, escolher, né, ter uma política de salários igualitária entre homens e mulheres na sua empresa. Você pode escolher afirmativamente trazer mais mulheres para a sua liderança, né, entendendo que esse é também, né, também uma questão histórica, né, onde a gente tem mais homens do que mulheres em cargos de liderança. Então, tem uma série de questões que, às vezes, você acha que você, né, porque você não está fazendo um projeto ambiental, que você não está fazendo sustentabilidade, você está. Né? A sustentabilidade é a cultura da empresa de verdade, né? É como você trata seus funcionários, é como você faz os seus negócios, é como você faz o seu produto, é o cuidado que você tem, né, para com as pessoas que estão ao seu redor, é o cuidado que você tem com o seu consumidor, né? Com a sua política de relacionamento com o seu consumidor. Então, eu acho que a sustentabilidade, ela realmente está em tudo, né? E não só nas ações grandiosas e nos projetos grandes de preservação do meio ambiente. Sim, e muita empresa às vezes até faz isso, até tem essas ações internas, mas não tem necessariamente essa referência de que faz. Eu posso usar dois exemplos bem simples que a gente tem na TAG mesmo. A TAG já é uma empresa livre de papel há algum tempo. Eu diria que 90% da nossa liderança hoje é composta por mulheres, né, Pedro? É isso mesmo, sem dúvida. As mulheres Excelente. são maioria. Ficamos em minoria. Excelente, ficamos em minoria, exatamente. E muito felizes em minoria, porque realmente... São mulheres muito qualificadas, bom. muito eficientes. E aí, entrando nessa pauta, eu acho que você cutucou o principal ponto aí, que é a tal da cultura. Para a TAG, a gente tem uma porção de valores... nem valores, fatores críticos de sucesso. A gente vai falar de infra do cliente, sistema, informação, uma porção de coisas. Mas se eu pudesse te elencar um fator crítico de sucesso para o trabalho de controladoria, para o trabalho financeiro, eu te diria que é cultura.
Se do lado de lá a gente tem o eco de vontade da nossa, que a gente às vezes tem que berrar, né? Só falar não para o Brasil inteiro ou para toda a nossa carteira, da profissionalização e moralização de negócios. Eu acredito que essa pauta do ESG é a mesma coisa. A gente tem que entrar no tal do DNA, na cultura e valores do negócio. E aí, você, enquanto líder, por definição, tem esse papel na Microsoft de introjetar a cultura em todos os liderados, em todas as equipes. E aí, você, enquanto líder de filantropia, tem um outro chapéu, que é também de ser uma guardiã desse olhar, dessa preocupação com algo além do core, né? Como é que é esse desafio para você de trazer essa pauta para a cultura do negócio? É fácil, é simples, é linear? Você tem como é que é o seu desafio para abordar esse tema? Não é fácil, nem simples. Eu acho que eu tenho uma sorte muito grande de ter uma líder que é apaixonada pelo tema de sustentabilidade, da importância que o tema deve ter, né? Que é a Tânia Consentino, a presidente da Microsoft. E isso ajuda muito, né? O exemplo ele tem que vir da liderança. Se a liderança não está engajada numa mudança de cultura em direção, né, a uma jornada mais sustentável, o trabalho é muito mais difícil. Então, eu, por sorte, né, não por sorte, porque eu acho que na Microsoft ela não contrataria um presidente ou uma presidente, né, que não estivesse alinhado com esse tema. Mas, felizmente, né, a Tânia está, então, ela me apoia muito. A gente tem uma estratégia da criação de um comitê de sustentabilidade. Essa é a estratégia que a gente criou. Então, a gente tem um comitê que se reúne bimensalmente e ele tem o objetivo realmente de educação dos funcionários. Então, a gente traz variados temas, a gente explica o que de fato é aquecimento global, o que é emissões de gases de efeito estufa, por que isso é importante, como que isso se relaciona com a vida cotidiana daquele indivíduo, como que isso se relaciona com o trabalho daquele indivíduo, né? A Microsoft é uma empresa muito comercial, né? Então, como que aquele indivíduo pode ajudar o cliente dele em sua jornada de sustentabilidade, né? Na sua redução de emissões de gases de efeito estufa. A gente fala sobre energia, qual a diferença, por exemplo, de energia limpa para energia renovável. A gente fala sobre água, a gente fala sobre ecossistemas, a gente fala muito sobre o Brasil, né, sobre qual a importância, de fato, para o Brasil da preservação da Amazônia, né? A gente fala sobre a ameaça que a gente está criando para a gente mesmo, né? Gerando uma seca grande no nosso país, que vai prejudicar a nossa agricultura, a produção de alimentos brasileira, que é uma produção não só importante para o mercado interno, mas também para o mercado externo, né? Então, toda essa autossabotagem que a gente está fazendo aqui. A gente está se esforçando para dar errado, né? Nesse ponto aí. A gente está se esforçando para se sabotar. A gente realmente está aí tomando decisões bastante prejudiciais, né? E não é nem a longo prazo, nem a médio prazo, é a curto mesmo. As duas esferas, né? A pública e a privada. A privada também tá indo, tem muita... Sim. Foi divulgado até ontem, né? Um número falando que nos últimos 9 meses aumentou o desmatamento de 51% na Amazônia. É surreal você imaginar isso. Voltou a números de 10 anos atrás. Você imaginar que o mundo está evoluindo, a gente tem acesso a uma informação como nunca, tem grande tecnologia e inovação à disposição e a gente está andando para trás. Exatamente. A gente, se você reparar, né, na América Latina, a gente tem o deserto do Atacama, né, a gente tem alguns desertos que eles param, né? E aí chega no Brasil não tem esse deserto. E isso acontece muito por causa da Amazônia, por toda a umidificação que a Amazônia traz para o Brasil. Sem isso, a gente pode virar um Atacama, né? E essa visão holística, né, que hoje, infelizmente, a gente tem um pouco de dificuldade de ter, né?
E então a gente busca trazer todos esses conteúdos, né? Conteúdos gerais como esse, né, que eu estou falando. Então, de fato, tá bom. Por que a Amazônia é tão importante? Ela é o pulmão do mundo? Não, a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? Todo mundo fala, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, não é. A Amazônia, na verdade, é a pia do mundo. Ela é justamente esse bioma que absorve todo o carbono que está na atmosfera, né? Então, ela emite, né, oxigênio. Falar, ela é o pulmão do mundo porque ela emite oxigênio. Ela faz isso? Sim, ela faz isso. Mas ela também consome o próprio oxigênio que ela emite, né? Então, esse não é o grande serviço ambiental que a Amazônia traz, né? O grande serviço ambiental que ela traz é justamente a captura do CO2 que está na atmosfera dentro do seu processo de fotossíntese e também, né, toda essa questão da umidificação, né, de todo o vapor d'água que ela coloca na atmosfera, né, que são os chamados rios aéreos. Tem uma palestra linda do Carlos Nobre sobre esse tema no TED, eu recomendo muito. Ele fala bastante sobre esses rios aéreos. Então, a gente fala desde esses temas assim, mais genéricos que tem a ver, né, com o Brasil e com a crise climática global, mas a gente também fala sobre os temas que são relativos ao nosso negócio, né? Então, para a gente é muito importante ajudar os nossos clientes em sua jornada de sustentabilidade, porque sem a gestão adequada de dados, você não consegue fazer uma boa gestão de sustentabilidade. Se você não souber exatamente como é o seu consumo de energia, de água, como são suas emissões, aonde elas estão, você não consegue gerir, você não consegue diminuir. E aí entra a tecnologia de uma maneira muito forte, de uma maneira que você consegue empoderar o seu cliente para tomar a decisão correta, né? Tomar decisões que, de fato, vão fazer com que ele evolua na sua estratégia de sustentabilidade. Perfeito. Eu falo muito essa frase. Como que você gera número sem número? Como você gera informação para tomada de decisão sem algum número base, né? Então, isso é fundamental. E a O que tecnologia... você não mede, você não consegue gerir. Exatamente. O Então, Pedro fala isso, né? Não se controla o que não se mede, né? Até aproveitando, né, exatamente. essa pauta, se você me permite, Lúcia, eu gostaria do seu complemento depois. Eu vou direcionar uma pergunta para o Pedro. Nós somos uma empresa de gestão e um pilar muito forte que a gente trabalha é exatamente a questão da governança para pequena empresa, para média empresa, para grandes empresas. E eu sou muito crítico em relação à questão ao romance que se gerou sobre um monte de palavra, um monte de expressão. A governança é uma delas também. Para a gente ter um negócio governante, a gente sabe a dor que é, né, conseguir chegar e construir algo nesse sentido. Então, como que você imagina, Pedro, que a governança ela pode ser observada dentro de uma organização? E o que deve ser feito de concreto mesmo para uma empresa para que esses pilares de governança sejam aplicados, né? Qual que é o maior ofensor? A gente falou muito sobre cultura, eu imagino que seria esse sim, mas qual é o maior ofensor que a gente vê no dia a dia também? Eu gostaria de ouvir um pouco, Pedro, sobre isso e queria seu input também, Lúcia. Ganhei pergunta também, Lúcia. É pergunta difícil. Beleza. Olha, eu não... Desculpa. Não, Pedro, vai lá. Pode falar, quero te ouvir. Não, eu ia comentar que eu, na verdade, nem sou uma especialista em governança. Na verdade, eu sou uma grande interessada em governança, porque eu acho que é uma ferramenta extremamente importante. Mas se eu fosse resumir, eu diria duas palavras. Eu diria participatividade e representatividade. Eu acho que a governança ela tem que ter ela tem que ser participativa, então as pessoas elas têm que sentir que elas podem fazer parte das decisões da sua empresa, né? Que elas não estão num ambiente onde é top-down, olha, a decisão é essa, é isso que você vai fazer. E a questão da representatividade, né? Então, se você tiver um conselho, né, de homens brancos, eu acho que você não vai ter uma representatividade interessante, né? Acho que a gente tem que buscar aí refletir toda a diversidade que o nosso país tem, que é enorme e linda e tem que ser valorizada. Claro, né? E a transparência. Eu acho que a transparência que é o básico, né? É o mais comum de se encontrar, né? Então, a transparência da sua tomada de decisão,
a transparência dos seus impactos, sejam positivos, sejam negativos, a transparência das suas emissões, do seu consumo de energia, do seu consumo de água, ter um relatório bacana de sustentabilidade, né? Ter transparência para os seus principais stakeholders. Então, acho que eu resumiria realmente nessas 3 questões, né? Participatividade, representatividade e transparência. Eu começo da sua última, que eu acho fundamental. É a tal da transparência, não só é um dos 4 pilares de governança, como, na minha humilde opinião, é o principal. Não se faz uma mudança cultural, não se faz uma mudança de atitude, não se implanta uma nova visão, um novo set de valores, se as pessoas não sabem por que elas estão fazendo isso, né? Você falou muito bem, o tal do top-down, o modelo mais estruturado, até de organograma, essa pauta está caindo. Aliás, já caiu em um monte de segmentos específicos, né? As pessoas, o mercado consumidor, a nova geração que está chegando agora, a turma pensa diferente. E aí as demandas são diferentes, né? E esse tipo de imposição... Ainda bem, né? Ainda bem. Esse tipo de imposição não faz sentido sem transparência. E aí eu acho que, junto com transparência, você vai ter engajamento, você vai ter política e você vai ter envolvimento. O envolvimento faz parte da representatividade, engajamento também, mas no próprio envolvimento você tem a construção, Gustavo, de processo, você tem a co-construção, não é só empresa do lado, empresa trazendo uma porção de regras e normas e diretrizes. Você tem a própria empresa ajudando na autogestão, né, na construção dessas normas. Aqui eu tenho inúmeros exemplos para trazer. A própria Lúcia trouxe para a gente o exemplo de licença maternidade. Puxa, se isso faz a diferença para o perfil até demográfico da empresa naquele momento, pode ser um pleito se eu tiver a arena política aberta para isso, se eu tiver os canais de ombudsman, se eu for aberto para receber feedback da organização, isso pode ser uma demanda até da própria organização. E aí eu cocrio uma política de benefício, por exemplo. Eu normatizo, eu divulgo. Maternidade e paternidade, Sim. né? Não vamos esquecer dos pais também. Exato. Então eu cocrio as possibilidades aí. Então, junto com a organização, junto com a direção, eu acho isso fundamental. Agora, também tem o tal do engajamento. Essa mudança cultural, ainda mais na pequena e na média, ou essa demanda pela mudança cultural, ela não é holística, ela não é pulverizada em todos os setores. Tem gente ainda que sofre porque está no meio da transição com esse tipo de mudança de modelo, como é natural em qualquer área da vida, em qualquer agenda da vida que esteja em mudança, né? Você tem os retardatários do processo de mudança. O que é importante colocar no coração é que não tem outro caminho. Então, a empresa que não olhar para isso, a empresa que não se ancorar para esse novo horizonte aí, está fora, ou ela vai ficar fora. Tem muito, você falou do romântico, né? Do romance que tem ao redor de governança. Eu gostei do que você usou, da palavra que você usou. Tem um discurso muito alinhado hoje para o viés de tecnologia, né? Dos muitos vales do silício, ou de dados e tudo mais. E aí, de repente, a Anco da Arábia Saudita faz o IPO dela de petróleo e se torna a empresa mais valiosa do mundo. Ainda é petróleo. Então, a gente ainda está na transição, a gente ainda está nessa passagem. E aí, do outro lado, a gente tem a própria Lúcia representando a Microsoft, que junto com Apple, Google e Amazon são 25% da Standard & Poor's. Então, é dado, é tecnologia com consciência, com uma outra pegada, né? Então, a gente está exatamente nesse momento de transição, que, para ser implantado, me parece que o tal do G, aí do ESG, é tão fundamental quanto os outros dois, como a própria Lúcia trouxe. Sem dúvida, né? Infelizmente, quando o papo é muito bom, passa muito rápido. E a gente tem uma limitação de tempo até da gravação toda aqui, Lúcia. De antemão já eu gostaria de agradecer absurdamente a sua participação, a sua estrada toda que você tem para falar, né? E o seu conhecimento para falar sobre esse tema, com certeza ajudou e engrandeceu bastante. Mas eu ainda tenho mais uma última pergunta, que é claro que vários projetos são executados, né? Eu gostaria que eu não sei se você tem um projeto que é a Menina dos Olhos. Tem vários, né? A Microsoft tem vários, Carbono Zero até 2030. Qual é a Menina dos Olhos? Olha, a Menina dos Olhos vai ser lançada agora dia 4 de agosto e eu convido todos que estão aqui novidade a conhecer, é novidade. É uma ferramenta de inteligência artificial criada para prever desmatamentos futuros na Amazônia.
Nossa. E quando eu falo de desmatamentos futuros, eu estou falando de curto prazo, né, dessa seca que acabou de começar. Então, a gente está lançando um mapa onde a gente, com imagens de satélite, a gente consegue detectar a criação de estradas ilegais e a gente cruza essas informações com uma série de outras variáveis, né, conectadas ao desmatamento, e a gente consegue gerar um mapa de risco, onde a gente diz essa área está correndo um risco altíssimo de ser desmatada nos próximos 6 meses, ou essa área está correndo um risco médio ou um risco baixo, e Legal. enfim. Então, tem alguns graus, né, de risco, e essa ferramenta vai estar disponível para o público a partir do dia 4 de agosto. Ela não olha para o passado, né? Ela olha para o futuro, e a gente sempre brinca que a gente quer estar errado, né? Que a gente quer que o que esteja lá no nosso mapa não aconteça. E que a gente possa, com isso, entregar, de fato, para a sociedade, para os órgãos que estão a cargo da preservação, né, e principalmente das políticas de prevenção ao desmatamento, que a gente possa entregar esse recurso para que eles possam priorizar as suas ações. A gente sabe, né, que tem, né, uma questão de recursos associada, né, à preservação da Amazônia. Então, para que o pouco recurso que hoje está disponível, para que ele possa ser usado da melhor maneira possível nas regiões que mais necessitam. Então, essa é a minha menina dos olhos do momento, e convido todo mundo para conhecer essa ferramenta, compartilhar. A sociedade civil precisa saber, precisa se mobilizar e precisa mostrar a sua voz e reivindicar aquilo que a gente quer para a gente, né? A Amazônia é nossa, a Amazônia precisa ficar de pé por N motivos que eu já comentei aqui. Muito bom. Vida longa, as pessoas querem mudar o nosso país. Parabéns pelo seu esforço. Que você seja muito bem sucedida. Obrigada. Eu adorei. Adorei a conversa. Obrigada pelo convite. Contem comigo para outras conversas. E espero que vocês tenham gostado. Ótimo. Perfeito, ótimo. muito obrigado. Então esse é o final do nosso primeiro episódio do Tag Causas e Negócios. A gente agradece mais uma vez a Lúcia por todo o conhecimento dela, a Microsoft também por disponibilizar um pouquinho da agenda concorrida dela aqui para Rádio conosco. Rock, nossos e a Rádio parceiros. Rock. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até mais, Lúcia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.